Olá, pessoal que acompanha o Papo de Prateleira, esse espaço de conteúdo, um dos espaços de conteúdo da plataforma Agro Revenda, e que fala diretamente com o dono, o gerente, as equipes de revenda de insumos agrícolas e veterinários do Brasil, o pessoal também da distribuição, gente que faz aí o elo entre as tecnologias que a indústria pesquisa, desenvolve e oferece aos produtores rurais, e a fazenda, que é, na verdade, o destino final de toda essa turma, tanto da revenda, desse canal de vendas, como também da indústria que faz produtos para que a nossa agricultura produza cada vez mais, com mais eficiência e produtividade, alimentando aí gente aqui do Brasil, do país inteiro, também no mundo. Eu estou aqui agora, eu vou falar com um assunto super importante, que tem tudo a ver com a época do ano que a gente está, mas que ainda carrega um mito que o pecuarista brasileiro precisa se conscientizar, que senão ele não melhora a eficiência e a produtividade do negócio dele. Vou falar com o Marco Finardi, que é do Grupo Matsuda. Tudo bom com você, Marco? Bem-vindo aqui ao Papo de Prateleira. Obrigado, Ulisses. Tudo bem? E olá os amigos também que nos assistem por aí. Maravilha, obrigado pela presença. O Marco ele é médico veterinário do Grupo Matsuda, já tem aí 13 anos. Ele fica sediado lá na matriz, lá em Álvares Machado, né? No estão de São Paulo, né? Onde fica a matriz do Grupo Matsuda, esse grupo espetacular, né? Que está no Brasil há anos. São 70 anos, é isso, Marco? Eu estou enganado. Isso. Mais de 70 anos já aí, atendendo a demanda do mercado, né? Exatamente. A gente vai conversar um pouquinho sobre suplementação mineral, porque é incrível, mas ainda tem gente que é do negócio, que é impressionante, e que acha que suplementação mineral é para ser usada apenas no inverno, quando a gente tem realmente uma falta de pasto. Não é. É para ser usado também no verão, mesmo que a pastagem esteja verde, viçosa, bonita, como parece. Por quê, Marco? Precisa, não pode largar do suplemento, mesmo que no verão, quando tem pastagem, ele faz. Bom, na verdade, Luiz, a gente tem que lembrar que os minerais eles são importantíssimos aí para várias funções, né? Funções essas que vão desde a parte estrutural, como por exemplo formação de osso, a parte muscular também exige. Se nós pensarmos aí em todo o batimento cardíaco, a gente também tem gasto de mineral, como por exemplo o cálcio, que é importantíssimo para a contração muscular. A parte imunológica para a saúde dos animais, a parte reprodutiva, tudo isso envolve minerais. O que acontece? Quando nós pensamos em bovinos, nós temos a maior parte dos nossos bovinos, aí mais de 95%, 96% desses animais criados a pasto. Então, toda a base alimentar desses animais é somente uma forragem. E a forragem, por melhor que ela seja, por mais vistosa que ela esteja, por mais que nós façamos as devidas correções de solo, ela não vai conseguir fornecer totalmente o aporte mineral exigido pelos animais, principalmente quando nós pensamos em animais de alta produção. Quanto mais nós buscamos explorar o potencial genético, mais a gente acaba levando ou aumentando essa exigência mineral. Por isso, então, que, independente da época do ano, os animais vão precisar de uma suplementação mineral. Eu uso sempre como exemplo porque nós, humanos, não precisamos, então, de suplementação mineral. Porque nós somos animais onívoros, nós temos uma grande diversidade de alimentos que nós ingerimos, e esses alimentos, então, acabam fornecendo esses minerais, acabam também fornecendo vitaminas e outros nutrientes, diferente do boi, que tem como somente uma fonte alimentar, né? E essa fonte ela acaba sendo limitada. Então, nós precisaremos sempre fornecer minerais para os animais, independente da idade, da época do ano, tá? Enquanto houver vida desses animais, haverá necessidade de nós fornecermos esses minerais. Logicamente, pastagens bem adubadas, bem corrigidas, mais vistosas durante o período de águas, elas têm o quê? Maior abundância, maior qualidade nutricional, sem sombra de dúvida, mas nós não conseguiremos atender 100% das exigências minerais. E lembrando que esses minerais, eles são aí mais de 10 minerais essenciais, né? Então, por mais que um ou outro mineral, a forragem consiga atender com eficiência, a gente só vai ter o sucesso do balanço nutricional quando a gente conseguir fornecer todos os minerais equilibrados realmente para que os animais produzam. Perfeito. E tem uma outra questão também que eu vi no material aí que o pessoal de vocês está sempre enviando para a gente, que é assim, o animal tem um metabolismo diferente no inverno e no verão. No verão há uma necessidade maior de energia para ele. É isso mesmo? Como é que funciona? Exatamente. Na verdade, quando nós temos maior oferta de alimento, nós temos a possibilidade desse animal comer mais,
o metabolismo desse animal ele vai estar mais acelerado. Quanto mais esse animal produzir, mais rápido o organismo vai trabalhar. E quando a gente tem um metabolismo mais rápido, a gente acaba aumentando também a exigência de minerais, exatamente para que esse metabolismo trabalhe. E é nesse momento, realmente, que podem haver casos de deficiência de minerais. Então, é no verão, é no período de águas, que realmente os casos de deficiência podem ocorrer exatamente pela falta ou pelo desbalanço desses elementos. Por exemplo, se nós pensarmos no metabolismo proteico, no metabolismo energético, nós precisamos de minerais para que ocorra esse metabolismo. E se nós não repormos, nós não colocarmos dentro do organismo esses minerais, vai chegar um momento que pode haver o quê? Uma falta em relação às reservas. As reservas podem diminuir a quantidades muito pequenas e isso leva o animal a um quadro de deficiência. Então, o produtor tem que ter esse cuidado, sim, de no período das águas, por mais bonita, mais vistosa, mais abundante que seja essa pastagem, ele precisa fornecer os minerais essenciais. Perfeito. Por falar nesse produtor aí, que precisa ficar de olho aí nessa linha Matsuda, que tem aí aproximadamente 10 tipos de minerais diferentes, né? Ele vai conseguir encontrar isso aí, como é que é a distribuição desse produto que a Matsuda faz pelo Brasil, qual é a divisão que tem entre os diferentes canais. Bom, Ulisses, a Matsuda ela trabalha numa linha bastante ampla de distribuição desses suplementos, né? Os suplementos eles podem ser encontrados em diversas revendas aí existentes no Brasil, né? Isso de norte a sul do país. A Matsuda ela está distribuída em toda a área brasileira, né? Além também de outros países de fora, né? Além disso, também existem os canais aí que são os distribuidores, os representantes da Matsuda. E através de todos esses canais, esse cliente, esse produtor, ele vai ter acesso a diversos produtos. Hoje a linha ela é composta aí por mais de 100 produtos, tá? Divididos aí em bovinos de corte, bovinos de leite, equinos, caprinos e ovinos. Produtos esses, cada um deles específicos para cada espécie animal. Mais de 100, Marco? Mais de 100 produtos. Certo. Mais de 100 distribuídos aí nessas 5 espécies animais. E ainda a gente tem as distribuições aí frente à categoria, como por exemplo dentro da bovinocultura de corte, animais de cria, recria, engorda, e também conforme a época do ano e em algumas situações conforme a região. Por exemplo, uma linha específica aí para a região do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde nós temos ali pastagens nativas, pastagens de capim-anona e tudo isso. Então, existem informações específicas para atender toda essa necessidade. É bacana esse ponto que você citou, porque assim, o produtor que vai lá, ou na sua região, no seu distribuidor, pegar o seu produto Matsuda, o seu mineral Matsuda, ele precisa, primeiro que a pastagem dele é diferente, o Brasil é um país gigantesco, então você tem um tipo de pastagem lá no Rio Grande do Sul, ele precisa ter uma formulação específica do seu rebanho, né? Que leva em consideração quais características principais, Marco? Bom, Ulisses, tudo, na verdade, nós temos que levar em consideração o quê? Primeiramente, a época do ano que nós estamos, né? Porque muitas vezes nós nos preocupamos em fornecer só minerais, mas nós sabemos que existe uma época do ano, por exemplo, no período de inverno, no período de seca, que nós temos um outro limitante, que é o nitrogênio, que é a proteína. Então, nós precisamos repor isso. Nós sabemos que existem variedades forrageiras também que apresentam maior digestibilidade, outras menor digestibilidade. Isso também vai influenciar tanto no consumo de forragem quanto no desempenho dos animais. Então, muitas vezes, nós precisamos associar, além dos minerais, fontes de proteína, fontes de energia. Tudo isso vai, logicamente, aí, interferir em qual o melhor produto para nós alimentarmos os animais. Qual o potencial produtivo, o que nós queremos, qual o nosso objetivo. Isso também deve ser levado em consideração, né, para a gente escolher o suplemento exatamente para atender a exigência dos animais. Então, por isso, a gente tem toda essa vasta linha de suplementação para atender os mais variados sistemas produtivos, os objetivos que muitas vezes se diferem entre as propriedades, e também, como você bem disse, aí, os variados tipos de forrageiras podem ser empregados na propriedade. Então, tudo isso aí deve ser considerado, levado em consideração antes de fazer a aquisição de um suplemento mineral. Maravilha. O Marco, pessoal, o Marco ele é graduado na universidade, na UniOeste de Presidente Prudente. Eu queria encerrar essa conversa com ele perguntando, logicamente, acompanha o mercado, né, porque está envolvido, está mergulhado, né, no sistema pecuário brasileiro. Como é que você vê 2021, Marco? A gente pode ter um bom ano para a pecuária como foi 2020? Qual é a sua opinião? Eu acredito que 2021 vai ser um ano excelente, como foi 2020, para a pecuária brasileira.
Nós temos aí a situação da pandemia, logicamente isso afeta bastante as nossas vidas, né? Mas nós temos que ser sempre pensar para frente. Eu acredito que nós temos aí um grande mercado, a China é um grande mercado consumidor de carne, né? Nós sabemos aí o impacto que houveram aí também os problemas com a suinicultura chinesa, e tudo isso para nós, de certa forma, foi muito bom. Então, eu acredito que a pecuária brasileira vai ainda continuar sustentando toda essa necessidade de proteína de origem animal da China, do mundo, por assim dizer, né? Nós temos aí um país de tamanho continental, nós temos a possibilidade de produzir carne barata quando comparada a outros players mundiais, né? Porque nós temos aí a base alimentar sendo fácil, um alimento muito barato, um alimento que não tem competição com nenhuma outra espécie animal. Então, eu acredito que esse ano será um ano muito bom, como foi 2020 também. Ô, Marco, para a gente finalizar, então, qual a ideia que você tem dos 210 milhões de cabeças que tem o rebanho brasileiro? Quantos não usam minerais? Na verdade, então, nós temos aí ao redor de 50% dos animais mineralizados de alguma forma, né? Esses animais aí, então, podem receber sal branco, podem receber uma suplementação mineral não apropriada, alguma coisa, recebe algum tipo de mineral na dieta. E quando nós pensamos em animais suplementados corretamente, a gente tem um número aproximado aí de ao redor de 30% dos animais desses 50%. Então, se nós pegarmos aí 210 milhões e dividirmos por 50%, seria aproximadamente 105 milhões. E desses 105 milhões, ao redor de 30% é suplementado corretamente. Então, aí, alguma coisa na casa aí de 300 mil, alguma coisa desse tipo, né? nessa parcela mais ou menos. Né? Perfeito. Então, aí ainda existe um grande mercado, existe a oportunidade dos produtores se conscientizarem da importância da suplementação mineral e conseguirem produzir ainda mais, né, de maneira mais rápida, mais precoce e cada vez mais produzindo aquilo que o mercado consumidor busca. Né? Perfeito. E, gente, não adianta. O produzir que o Marco está falando é assim, como brinca o Maurício Palma Nogueira, né? O chinês amanhã chega na sua fazenda e fala, quero boi. Ele fala, volta amanhã que então tem uma boiada para você. Que não, o seu boi tem que estar planejado quando é que ele vai estar finalizado, que tipo de boi você está fazendo, né? E é logicamente que o boi que tem bastante carne, porque é o seu negócio, e o boi que tem carne de qualidade, vieram de onde? Vieram de várias ações de uso de tecnologias modernas que estão à disposição dos produtores, né, Marco? Exatamente. É sempre importante lembrar que quando a gente pensa em nutrição, a nutrição ela é regida por um equilíbrio, por um balanço de nutrientes. Né? Então, todo planejamento ele é extremamente importante e o produtor tem que ter outra consciência, que a suplementação mineral ela não é um custo de produção, na verdade ela é um investimento, porque a partir do momento que nós investimos em formulações apropriadas, fornecemos corretamente para os animais, esses animais vão aumentar a sua produtividade, e aumento de produtividade e aumento de rentabilidade do sistema. Né? Perfeito. Pecuarista, é o seguinte, é uma equação, todo mundo já sabe muito bem qual é. Não é gasto, é investimento. Quando você investe, você produz mais carne, tem mais margem, você tem um volume maior e acaba ganhando mais dinheiro do que você investiu, tá bom? Michael, obrigado pela aula aí, professor lá da UNOeste. Eu falei errado agora há pouco aqui atrás, ele me corrigiu aqui, tá certo, a gente tem que falar o nome direitinho da universidade. É a universidade que fica lá em Presidente Prudente, onde o Marco fica sediado lá na sede do grupo Matsu, desse grupo espetacular, né, que abastece aí o produtor brasileiro com vários tipos de tecnologias, estão sempre lá nas BRAM, discutindo o segmento, conversando sobre como fazer o pecuarista investir cada vez mais em mineralização, porque isso dá resultado, isso traz dinheiro para o bolso. E tudo isso pode ser encontrado aí no seu canal Revenda, no seu canal de distribuição, como o Marco explicou. Marco, obrigado pela atenção, tá bom? Obrigado a você, Ulisses. Forte abraço. Obrigado aos amigos que nos acompanharam aí. Qualquer dúvida, necessidade, a Matsu está aqui sempre à disposição do senhor. Maravilha. O pessoal que acompanha o Papo de Prateleira, viram aí que show de bola a conversa do Marco. Vamos fazer o que ele
o que ele está aconselhando, porque vocês vão ganhar mais dinheiro no negócio de vocês, que é produzir carne, cada vez mais carne, usando menos espaços, respeitando o meio ambiente, usando tecnologia moderna e obtendo carne de qualidade, de procedência para o consumidor que está cada vez mais exigente. E gente exigente acompanha o Papo de Prateleira, que fala exatamente disso, como é que o produtor consegue produto bom e qual é o canal de revenda de distribuição que ele pode alcançar. Um abração para o Matsuda, um abraço para o Marcos, foi um prazer conversar contigo, vou trazê-lo mais vezes ao longo do ano, se Deus quiser, para a gente falar bastante sobre aumento de venda de minerais e mais um ano muito bom para a pecuária brasileira. Está combinado, Marcos? Combinado. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado pela atenção, o prazer é todo nosso. O pessoal acompanha o Papo de Prateleira, vamos acompanhar aí os vídeos, vamos entrar, vamos curtir, vamos apertar o sininho aí, que sempre que tiver você recebe o aviso e vê quando estiver tranquilão, porque a gente falando a respeito do seu negócio, você que é agropecuarista brasileiro. O Papo de Prateleira fica por aqui, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.